Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Um artigo recente publicado na revista Cell mostrou pela primeira vez que uma mulher com diabetes tipo 1 conseguiu produzir insulina após um transplante de células-tronco reprogramadas. Se for confirmado em mais pacientes, trata-se de uma grande notícia. Professora Maiana, pode explicar para os nossos ouvintes o que é diabetes tipo 1? Trata-se de uma doença autoimune que causa a forma mais grave e precoce de diabetes. Ela ocorre por uma autodestruição pelo sistema imune das células pancreáticas produtoras de insulina, as responsáveis por controlar os níveis de açúcar no sangue. Ou seja, o sistema imune não as reconhece como células do próprio corpo e as trata como inimigas a serem destruídas. E qual é a novidade? Essa paciente de 25 anos com diabetes tipo 1 começou a produzir insulina depois de receber um transplante de suas próprias células que foram reprogramadas para produzir insulina. Recordando, o cientista japonês Shinya Yamanaka ganhou o prêmio Nobel porque demonstrou que seria possível reprogramar células já diferenciadas, pode ser do sangue, para um estágio embrionário, as chamadas células iPS, do inglês Induced Pluripotent Stem Cells. No laboratório, é possível diferenciar qualquer tipo de linhagem a partir de células iPS. E, nesse caso, os cientistas diferenciaram células-tronco iPS em células produtoras de insulina. Como foi feito o experimento? Depois de diferenciar as células iPS nas ilhotas do pâncreas responsáveis por produzir insulina, eles testaram a segurança e a eficácia dessas células em camundongos e depois em macacos. Uma vez comprovada a eficácia em estudos pré-clínicos, eles injetaram cerca de 1,5 milhões dessas ilhotas no músculo abdominal da paciente. A estratégia de inserir no abdômen, ao invés do fígado, permitia que as células fossem monitoradas com imagem de ressonância magnética. E 2 meses e meio depois, a paciente já estava produzindo uma quantidade de insulina suficiente para não necessitar mais infusões constantes. E essa produção de insulina tem se mantido constante já por mais de 1 ano. Ela não tem mais sofrido as oscilações perigosas que os diabéticos têm com o aumento e quedas de glucose no sangue. Mas, segundo outros cientistas, ela só poderá ser considerada curada se ela continuar a produzir insulina após 5 anos. E o que já foi feito anteriormente e quais são as dúvidas? Estudos anteriores com 12 pacientes afetados por diabetes tipo 1 já haviam sido tratados com células de ilhotas produzidas a partir de células-tronco embrionárias injetadas no fígado. 3 meses depois do transplante, todos eles estavam produzindo insulina, mas eles estavam tomando imunossupressores. Em outro estudo, as ilhotas foram inseridas com uma proteção contra o ataque do sistema imune e estão sendo monitoradas sem imunossupressão, mas os resultados ainda não são conhecidos. A grande vantagem de se usar as próprias células reprogramadas seria evitar a rejeição, porque o sistema imune do corpo não as reconhece como estranhas. Entretanto, no caso dessa paciente, ela já tomava drogas imunossupressoras porque ela havia recebido anteriormente um transplante de fígado. Além disso, não podemos esquecer que na diabetes tipo 1, o sistema imune não reconhece as ilhotas como células do próprio corpo e as rejeita. Será que isso não irá ocorrer novamente com as células-tronco reprogramadas para produzir insulina? De qualquer modo, trata-se de um avanço muito importante e promissor. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.